Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes e os nossos internautas também. É uma honra muito grande estar aqui, é a primeira vez que eu estou no Cresce. Muito obrigada pelo convite. E hoje eu estou aqui para falar para vocês de um assunto muito importante. Gostaria primeiro de me apresentar um pouquinho, porque eu vim aqui não só para transmitir, mas também acredito que eu vou aprender muito mais com vocês, né, nesta área que a gente veio discutir. Na verdade, eu sou bióloga, tenho mestrado em biologia celular e bioquímica, fui pesquisadora durante muitos anos, trabalhei muitos anos com gestão pública nas áreas de pesquisa, educação, ciência e lazer, e meio ambiente, né? Trabalhei com projetos para o Banco Mundial. Depois eu vim para a área privada, né? Para a área empresarial. A gente tem uma empresa e eu fui desenvolver novos produtos de alta performance para a nossa empresa. E eu não paro de caminhar, né? Eu sou uma eterna aprendiz. Acabei me especializando também em propriedades internacionais. Fiz a primeira turma do CIPS no Brasil, que foi aqui, nesta casa, com o pessoal da NARS americana. E depois, sem querer, também acabei por uma experiência virando síndica profissional. Também fiz a especialização e tirei a certificação de síndica profissional. E fui chamada aqui para passar um pouquinho dos conhecimentos que eu adquiri com vocês nesta minha experiência e a gente poder trocar outras experiências. Porque este assunto é muito importante, né? Quando a gente fala em imóvel, a gente fala em investimento, né? E a gente vê que há uma grande dificuldade no mercado. Através de uma experiência que eu tive como síndica, eu vi determinadas lacunas e percebi que a gente tem que envolver vários outros atores para este mercado, né? Não só corretores, como advogados, como engenheiros, como outras entidades de classe, administração. Realmente é um desafio ser síndico. Então, vamos lá. Nós vamos falar do papel do síndico na valorização do patrimônio imobiliário. A gente sabe que todo e qualquer imóvel é também um patrimônio, né? Não só aquele que você investe, mas também o que você mora, o que você usa para o seu lazer. Principalmente nos países menos desenvolvidos, mais rapidamente ainda, todo mundo tem aquela vaga ideia de que o dinheiro na mão está voando, mas quando eu coloco um dinheiro num imóvel, ele está ali seguro, né? Como se aquele investimento tivesse assegurado. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem um costume de esquecer disso. A gente acha que colocar o dinheiro lá num imóvel faz com que aquilo vire um investimento e ele esteja lá, e não é bem assim. Porque o que mais incide sobre esse imóvel é a depreciação do produto e a desvalorização. E o mercado, de certa forma, tem muita atenção para as variáveis que impactam na valorização do imóvel, mas as variáveis que são externas, principalmente vocês, corretores que lidam com o mercado. Vocês têm uma percepção muito maior para aquilo que acontece do lado de fora, né? Então, é um bairro que melhorou, é um bairro que está em desenvolvimento, era alto padrão e não é um bairro que está tendo muito comércio, tem mais escola, olha, é um bairro que teve um metrô, olha, agora vem a crise econômica, então agora a gente tem as crises cíclicas de mercado, e as discussões acabam gerando em cima disso. E tem um fator aí que as pessoas olham menos. Não é olhar menos, eu acho que olhar todo mundo olha, mas é agir menos sobre. Uma variável que é controlável, aquela variável que é manter o seu patrimônio, manter aquele valor que você investiu e aumentar aquele valor ao longo do tempo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olha só, quem aqui é condômino? Olha, bastante gente, né? Especificamente, nós vamos falar dos imóveis, dos edilícios, né? Dos condomínios, daquele imóvel que, na verdade, é uma propriedade que envolve partes da propriedade que não são divisíveis e são coletivas. Esse é o tema de hoje. Olha só quantas pessoas são condôminos. E aí eu digo para vocês, condôminos, será que o síndico que você conhece está verdadeiramente capacitado a cuidar do seu condomínio? Qual é o valor do seu imóvel hoje? Será que ele está sendo valorizado a cada dia? O quão importante é eu, condômino, proprietário de um imóvel, estar pensando assim?
Vamos ver, primeiramente, o que compete ao síndico, o que é um síndico do condomínio. Primeiro, nós temos lá, olha, os 3 parágrafos do Código Civil, que são os mais importantes. Vamos lá. Representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Está lá na lei. Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Está lá na lei. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Essa é a competência do síndico. O síndico é uma pessoa que precisa, que está lá, vai prestar um trabalho, seja voluntário ou não, mas precisa conseguir lidar com isso. Vamos simplificar isso. O síndico vai, então, defender os interesses comuns, ou seja, os interesses do proprietário de um condomínio. E aí, vamos já pensar na primeira competência que tem aqui. Será que os proprietários estão tão envolvidos nisso e são capazes de ter a percepção também de quais são os melhores interesses a serem defendidos e o que precisa o seu condomínio? Ou seja, se a gente não tiver uma pessoa capacitada ali que possa, tecnicamente, saber qual é o melhor interesse para o coletivo e convencer esse coletivo na defesa desse interesse, as coisas complicam. Então, vamos lá. Porque o síndico defende os interesses comuns de que forma? Atendendo às determinações da Assembleia. Ou seja, atendendo às decisões daquele grupo que tem o imóvel. Né? Respondendo por quê? Respondendo por zelar pela conservação das edificações. Né? Manutenção e conservação. Então, ele vai defender o interesse dos proprietários, ele tem que atender às decisões dos proprietários e ele tem que zelar pela conservação. Atenção, quem responde em juízo, ou seja, quem responde civil e criminalmente por um condomínio, é o síndico. As decisões são as decisões tomadas pela maioria, mas quem responde é o síndico. Então, se a gente pensar nisso, a gente pode ver o seguinte: eu tenho um imóvel lá naquele condomínio. Né? Bom, importante, é um investimento? É um investimento. É como se eu tivesse um gerente do banco. Aquele dinheiro que eu ponho lá no banco, aquela aplicação que eu faça, né? Ou mesmo em outras empresas que eu entre como parceiro, eu sigo e dou uma atenção muito grande. Eu escolho o gerente do meu banco. Escolho uma pessoa capacitada. Se o gerente do meu banco não retornar e não valorizar aquele investimento, né, ele não fica mais tomando conta do meu investimento. E no condomínio? Qual a atenção que a gente tem quando a gente está falando no investimento imobiliário? Né? Não é bem o que a gente vê no mercado. E olha que a gente tem um mercado grande. Nós estamos falando, no Brasil, de mais de 500 mil condomínios. Em São Paulo, somos mais de 60 mil condomínios. Né? Então, olha o que a gente tem aí. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês as dificuldades e como que a gente pode realmente valorizar um condomínio e por que é importante a gente fazer isso desde o início e não deixar o condomínio depreciar tanto, a partir de uma experiência que eu mesma tive. Tá? O que acontece? Eu tenho um condomínio, sou proprietária de um condomínio que eu uso de veraneio no litoral. Eu vou acabar não falando nomes e dando localizações, até por preservação das imagens desse condomínio, do que eu vou mostrar para vocês. Mas o que acontece? Durante muitos anos, este condomínio não teve a sua atenção como deveria. E chegou num momento que... Como é que era a prática deste condomínio? Como é a prática da maioria? É sempre um condômino vira síndico. E o nosso condomínio já tinha passado por tudo. Vários condôminos sendo síndico, um condômino sendo síndico por muitos anos, o síndico profissional que foi contratado e não deu certo, o outro que não aguentou, chegou num determinado momento, que, numa assembleia, o síndico profissional não queria mais o prédio, o condômino nenhum queria mais assumir o prédio, e eu também não podia assumir o prédio, estava com
problemas principalmente familiares, cuidando do meu sogro e da minha avó em casa, que estavam no seu fio da vida, mas não tinha ninguém. E alguém precisou pensar que isso era um investimento muito grande, não podia ficar do jeito que estava, e eu acabei encarando. Me indicaram, praticamente a primeira mulher a ser síndica de um condomínio, e eu falei, tá bom, vou ser síndica, vamos lá. Mas o que eu enfrentei? A hora que eu falei, sim, eu vou ser síndica, eu assumi a responsabilidade civil e criminal por tudo naquele condomínio. Qual era o estado daquele condomínio? Então, vamos lá. Um condomínio de veraneio, o que dificulta mais ainda as coisas, porque é um condomínio em que ele sempre está mais vazio do que com o usuário lá. Então, a valorização dos condomínios de veraneio, em termos de manutenção, é muito mais difícil, porque os proprietários, na realidade, usam aquilo como veraneio, então lá é o descanso, como era para mim. Lá é o lugar do meu descanso, lá não é o lugar que eu quero chegar lá e olhar e trabalhar naquilo. Então, isso já por si só já era um problema. No litoral, um condomínio de alto padrão, com uma área total de 20 mil metros quadrados, apartamentos de 180 metros quadrados, 8 mil metros quadrados de área comum, de lazer, com condomínio. Mas por que eu estou usando a área total ali? Exatamente para a gente entender. Eu passei a ser responsável pelaquela área total. Né? Eu não vou falar em números, mas o que eu quero dizer para vocês? Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar um condomínio com 10 apartamentos no valor de 1 milhão cada apartamento. Então, quem assume aquilo está assumindo para gerir e tocar um investimento de 10 milhões. Né? Um patrimônio imobiliário de 10 milhões. Essa é a responsabilidade que me cabia. A idade, 34 anos. Né? Em São Paulo, a gente tem muito disso. Né? A gente tem muitas construções da década de 60, de 70. Né? Nós temos muito isso. Imaginem só o que vocês vão ver aqui. 2 torres, 69 unidades, área com piscina, saunas, quadra poliesportiva, salão de jogos, sala fitness, parque infantil, salão de festa, churrasqueiras e outras. Ou seja, não dava para ser síndica deste condomínio, né? Assim, só olhando para ele como um veraneio. É uma responsabilidade que a gente tem que assumir. Eu tinha muitos desafios nas características desse condomínio, por ele ter 34 anos, conforme eu apresentei. A situação do condomínio era muito desafiosa, porque houve muita negligência técnica, não propositalmente, mas assim, como acontece. Por que é importante? Por que eu estou colocando esse condomínio como um exemplo? Porque muito do que vocês vão ver aqui, vocês vão ver que acontecem também em outros lugares. Olha só, eu vou só voltar uma foto um pouquinho. Esses 2 condomínios aqui do meio da foto, não funciona aqui o laser, é o condomínio que eu estou falando para vocês. Se vocês repararem em volta e perceberem o topo, a cobertura degradada dos condomínios à volta ali, ó, aqui na ponta você tem um que não, mas ali no meio você tem várias que dá para ver, percebem? Mas isso daí é um indício de que, se eu entrar nesses outros condomínios do lado, eu vou encontrar a mesma situação que eu encontrei no meu. Porque é o que a gente já consegue olhar a partir de ver a cobertura. Então, assim, não é um caso isolado. Vamos lá. Eu tinha edificações antigas, com péssimo aspecto visual. Eu tinha instalações de lazer comprometidas, algumas instalações até fora de uso. Eu tinha uma área de sauna interditada. Eu tinha equipamentos desatualizados, alguns quebrados. Eu tinha vazamentos por todos os lados. Lajes do térreo, jardins, garagens, coberturas, problemas em alguns apartamentos, problemas sempre se agravando, propiciando desconforto entre condôminos e até briga entre condôminos. Eu tinha presença de ferrugens, fendas, trincas, fissuras, remendos, sujeiras. Olha o estado disso. Demanda de reformas ela era aparente em praticamente todos os ambientes. Um condomínio, depois de 34 anos, sem as suas devidas manutenções, a gente vai encontrar isso. Um passivo trabalhista de alto risco, porque eu tinha funcionários, isso é um condomínio, eu tenho 11 funcionários lá, a maioria de muitos anos, tem funcionários que estão quase que desde o começo do prédio, e pior, e eu tinha também as últimas experiências de funcionários dispensados,
por não ter sido dado tanta atenção, por não ser tratado profissionalmente, por a gente não estar ali com um síndico profissional capacitado, que viraram um risco muito alto o resultado que a gente aconteceu. Eu tinha AVCB desatualizado, antigos processos de inadimplência, unidades abandonadas, unidades sem uso, que a pessoa não aluga, não vai, não limpa, fechada, isso acarreta problemas, segurança inadequada dos tempos atuais, e os condôminos não comprometidos com o condomínio. É por este momento que eu estou aqui falando para vocês. Este não é um problema do meu condomínio, não é um problema meu. Eu mesma, depois que eu passei a ser síndica, eu encontrei neste condomínio coisas que eu falava assim, como é que eu não vi isso? Como é que eu não sabia que o meu condomínio estava deste jeito? E como é que eu não dei a devida atenção? Porque, na verdade, o condomínio é o órgão mais forte de onde você tem o seu imóvel, porque ele é a salvaguarda da valorização do seu imóvel. E aí, vamos lá. Então, o que a gente fez? Opa! Para você ter uma ideia, o nível de problemas, eu entrei e fui olhar. Foi isso aqui que eu estava falando para vocês agora. Eu tinha problemas sérios de entupimentos, encanamentos, principalmente águas fluviais. Olha lá, eu coloquei algumas fotos para vocês verem. O primeiro ali, da esquerda, todinho tampado. Aquilo lá são raízes, depois de 34 anos sem refazer os jardins do condomínio, você tem as raízes formando praticamente um cimento e fechando a luz, né? Você tem um que não tem luz. Então, eu estava cheio de vazamentos por obstrução dos canos, dos encanamentos. Eu tinha problemas como consertos que o condomínio fez sem técnica, de forma indevida. Então, eu tinha encanamentos que já tinham sido rachados, furados, colados com durepox. Poderia estar dando certo isso? Não deu, não dava. Eu tinha outros tipos de consertos, aquele ali, olha, um encanamento com um tubo menor no meio, o encanamento do lado de fora é original do prédio, ele se desfez, em vez de trocar, colocaram um tubo menor. Agora, olha a diferença de diâmetro de boca. Você imagina se o tubo que está lá dentro consegue dar conta do que tinha que vir aí? Não. E isso propiciou uma série de coisas. Eu tinha outros tipos de conserto aqui, durepox. Eu tinha uma situação confusa, porque também não era vista na parte elétrica do condomínio. Essa fotinho ali embaixo era a ligação que ligava o portão automático. Prestem atenção. Estou falando de um condomínio de alto padrão. Mas era assim que estava o portão. Ali, quadros elétricos antigos, fotos de fachadas, né? Olha assim, uma fachada com vazamento, com pastilha caindo. Ali, a última, uma foto também de serviços feitos indevidamente. Olha lá, a junta de dilatação da garagem, alguém foi lá, quebrou a junta, jogou um caminhão de piche, acabou danificando as juntas da garagem. Ferrugens, né? Olha lá, na garagem. Olha só como a gente não vê, porque que é importante. Algumas fotos são chaves. Eu, proprietária de um apartamento num condomínio, nunca havia subido na cobertura naquela parte que só sobe profissional, quem está mantendo o condomínio. Eu nunca fiquei atenta a isso. Só que, quando eu virei síndica, eu precisei subir. E foi aí que eu entendi. Prestem atenção naquela abertura, vocês conseguem enxergar bem aquela foto? Vocês podem ver que o alçapão de saída para a cobertura é exatamente no precipício. Não tem grade, não tem a escada, não tem o guarda-corpo, não tem nada ali. E os outros condôminos também não sabiam, né? Muitos síndicos que passaram por ali também, não sendo especialistas, também não sabiam, né? Outros sim, não deram a devida atenção. A rampa de acessibilidade da garagem, não vou nem comentar. Não tinha rampa, precisávamos de uma rampa, foi feito do jeito que deu. Mas, se a gente pensar em normas, em exigências, aquilo também não está adequado. Eu não consigo tirar, inclusive, o novo AVCB do prédio sem isso. Então, o desafio era grande. E, de repente, assim, ninguém queria mais assumir isso. E nem o síndico profissional, que foi o último que a gente já contratou, também conseguiu dar jeito. Por quê? Porque, quando você tem um condomínio, com muitos condôminos, com toda essa geração de problemas, as decisões que precisam ser tomadas são muito difíceis. Na verdade, eu vou mostrar para vocês
que síndico nada mais é do que um gestor de conflitos. Se ele não gerir conflitos, ele não faz nada no condomínio. Então, o que eu fiz, primeiramente? Bom, o desafio era grande, eu estava respondendo por um patrimônio enorme, aquele patrimônio ali total assegurado é 90 milhões, com todo esse nível de problemas. Bom, o que é que eu ainda não sei para ter assinado essa responsabilidade que eu assinei? Foi um trabalho voluntário, mas eu me dispus a fazer. Eu aceitei este trabalho. Voluntário ou não, a responsabilidade era minha. Lá fui eu fazer um curso de síndico profissional. E foi assim que as coisas aconteceram. Bom, o que eu não sei que eu preciso saber para fazer direito? Não basta ser empresário e saber administrar. Tem outras legislações que incidem sobre o condomínio. Como é que é isso? Como que eu vou lidar com isso? E aí eu montei a gestão integrada num tripé. Não dava para funcionar sem uma boa administração, sem um jurídico, e o foco era manutenções, depois de tudo que eu mostrei para vocês. Claro que tudo isso só funcionou, todos os resultados que eu vou mostrar para vocês não são resultados meus, mas de uma equipe multidisciplinar que foi formada com conselho gestor, com engenheiros, com advogados, com arquitetos, com auditores, uma inteligência coletiva para poder resolver os problemas que a gente tinha. De que forma? Com baixo custo e com maior rapidez, para que a gente saísse do patamar de depreciação. A estratégia usada foi montar um bom diagnóstico de tudo, e rápido, desenvolver um plano diretor que nada mais é a solução para todos aqueles problemas encontrados, apresentar isso na GO e conseguir a aprovação dos condôminos. E aí, implementar. Né? E aí, conseguir sair. O objetivo é sair da depreciação e passar para a valorização. E é um caminho grande que o condomínio tem para fazer. 3 premissas foram utilizadas. Primeiro, sobre a segurança e o zelo das pessoas, da edificação e do patrimônio. Aquilo está ali para o uso das pessoas, né? Independente das pessoas que estão ali ou que passam por ali, porque o edifício, gente, a obra é uma obra que ela permanece no tempo. E nós também temos que pensar e ser responsáveis por quem vem atrás. O edifício tem 34 anos, já tem outras, tem gente que está desde o começo, já tem outras gerações, amanhã virão outras gerações, né, dos seus próprios familiares, se você vender a uma outra família que vem, que vai entrar e que vai usar. Então, assim, o condomínio precisa permanecer. A gestão precisa ser inovadora para conseguir sanar todos esses desafios e com probidade de recursos. A quantidade de problemas que vocês apresentaram, dá para perceber que tudo começa a ficar inviabilizado, porque tudo que se precisa fazer começa a dar um montante. O síndico precisa ser hábil e capaz de lidar com isto. Na verdade, uma das maiores qualidades que o síndico precisa ter é a de negociação. Ele precisa conseguir elencar as prioridades, encaixá-las e precisa conseguir negociar as coisas para que ele viabilize recursos, né? E conforto para os condôminos. Não dava para a gente apresentar esse nível de problemas e realmente o condomínio parar pelos problemas, parar por obras, parar por conflitos entre os condôminos. Não. A gente precisava conseguir aprovar, fazer as coisas, mantendo o conforto dos condôminos e a segurança deles, usufruindo deste imóvel até que ele volte a ser valorizado. E foi isso que a gente fez. Bom, o maior desafio foi a gestão de conflitos, né? O síndico responde civil e criminalmente, o síndico toma as decisões, mas as decisões, na verdade, são tomadas em assembleia. Não é todo o condômino que tem esta visão, não é todo o condômino que cumpre com esta responsabilidade. A gente fala muito em direitos, a gente está acostumado aqui no Brasil a lidar com os direitos dos proprietários, mas muito pouco a gente fala em deveres, tá? E eu estou aqui em cima também como proprietária, não só como síndica, e eu acho que isto é uma falha muito grande, porque muitas vezes as coisas ficam emperradas e levam, né? Não era a visão de ninguém. Ninguém que tem um apartamento neste condomínio queria que o condomínio chegasse no nível que chegou. Mas ele chegou. Então, é isso que a gente precisa entender. Conseguir trazer o profissionalismo para isso. A gente não pode mais discutir e decidir coisas que envolvem investimentos e patrimônios através do achismo.
mas eu acho isso, ou mas eu acho aquilo. Ou eu quero isto porque isto me beneficia agora, né? E isso que a gente tem que conseguir modificar. Bom, primeira coisa, por que eu abracei esse desafio, e ainda de forma voluntária? Porque eu tinha uma visão e eu tinha um propósito. Né? Eu tenho um patrimônio lá, eu queria melhorar esse patrimônio, e é um patrimônio que eu me imagino velhinha usufruindo ele também, né? E a minha família. Então, a primeira coisa foi incorporar nos condôminos esta visão. Eu tinha um patrimônio que ele está voltado para o mar, ou seja, neste local, neste pedaço de mar, nessa vista que vocês estão vendo nessa foto, não tem mais ninguém. Tem esse edifício. Este lugar não tem mais para ninguém. Este lugar é onde está esse edifício. E aí foi isso que eu usei. Porque eu peguei e falei assim, a fachada do nosso prédio, a rua do nosso prédio, na verdade, é o mar. Quão valioso é isso? Dá para ter um valor, este endereço? Isso é invalorável. Bom, mas isso está dentro do valor do edifício? Não. Depreciado da forma como que ele está, não. Mas é o convencimento que a gente precisa. Eu tenho um lugar de muito valor, e o valor deste lugar não está incorporado na edificação. Né? E esse era a visão que eu tinha. E o propósito, tornar isso um ambiente para as pessoas. É uma bênção estar lá e poder ter essa vista. Isso daqui é o sol nascendo, aonde está localizado esse edifício. Ou seja, a gente tinha que voltar para as pessoas. Então, olha só, com isso a gente convenceu, eu consegui aprovar o plano diretor. Claro que envolve muita coisa, mas assim, seriam horas de palestras. Então, eu vou praticamente mostrar para vocês a diferença de como estava ou como não estava, para a gente chegar lá, mas para vocês verem por que ele estava depreciado. Qual que é a importância do que vocês vão olhar aqui, principalmente os corretores? Quando vocês vão fazer a venda do imóvel, muitas coisas vocês colocam para quem está interessado. E quem está interessado também quer ver muitas coisas. Mas a maioria delas, que comprometem o valor deste patrimônio, elas não são vistas e elas não são discutidas. Né? O próprio condomínio, né? A instituição condomínio hoje, você comprar um imóvel num condomínio, você já pensou em pedir se aquele condomínio tem um plano diretor? Qual é o estado da situação dele em termos de manutenção? Porque, em geral, o mercado trabalha assim. Eu quero o valor do condomínio. Esse condomínio é barato. Esse está bom. E a realidade não é essa. E o barato sai caro. Então, a gente precisa começar a ver, olha só, isso daqui eram as caixas d'água, o estado das caixas d'água do meu condomínio. Que eu também, antes de ser síndica, não tinha conhecimento disso. Né? Por que os outros que foram síndicos nesse condomínio não tiveram, eu não sei. Mas eu sei que eu fui lá ver. E aí a gente tinha uma condição dessa. Não tinha, quando eu fui ver, olha, tem que fazer... Faz muitos anos que não faz impermeabilização na caixa d'água. Vamos fazer impermeabilização na caixa d'água? Vamos. Quando nós fomos olhar a caixa d'água, porque, claro, está lá cheio d'água, no escuro, você abre, é escuro, você não vê nada. Esvazia a caixa d'água. E aí a gente viu que não tinha parede, que tinha ferragem, que tinha lodo, que estava... Ou seja, ninguém imaginava, nem eu, que a água do nosso condomínio poderia até estar contaminada na situação em que as caixas estavam sem manutenção durante todos esses anos. E aí, então, isso era um item que depreciava muito o condomínio, olha só. Aí nós fizemos a reforma das caixas d'água. Essas são as caixas d'água hoje, novas. Qual que é a diferença aqui? Técnica, profissionalismo. Aqui teve engenheiro civil, engenheiro hidráulico, né? Para a gente poder atualizar. Atualizamos equipamentos, atualizamos parte elétrica, atualizamos hidráulica, colocamos as caixas para funcionar por gravidade, o que também impacta no consumo de energia que abaixou no condomínio. Então, assim, para a gente chegar entre o problema e a solução, aqui precisa ter competência técnica e aqui precisa ter maestria. E que não é só do síndico. Entendeu? O síndico precisa ter a competência de conseguir trazer as inteligências necessárias e executar isso no condomínio. Hoje, essas caixas d'água vão ficar aí, ó, estão novas, há 30 anos. Então, você sai de um ponto, entendeu, de uso e instala um equipamento novo. É aí que está a valorização.
E aí você vai vendo por equipamentos. Claro que eu vou mostrar algumas coisas só que a gente fez, né? Olha, isso daqui são alguns tipos de impermeabilização. Está lá, ó, aquela primeira foto lá, era a falta de impermeabilização que a gente tinha na cobertura, né? Embaixo também nós descobrimos o que a gente se descobre muito vícios de obra. O edifício tem 34 anos e a gente está descobrindo que muitas coisas foram feitas erradas já na obra, que o prédio foi entregue já com alguns erros graves e que foram, ao longo desses anos, sem serem corrigidos, se agravando, né? Aqui é um deles, isso daqui era uma área de jardim, que nós tínhamos uma infiltração enorme na garagem, e quando a gente foi tirar o jardim, a gente descobriu que não tinha ralo. A construtora não tinha feito ralo nesse jardim e tinha feito só uma saidinha para embaixo de um quiosque, porque tinha um caixão vazio perdido da obra ali. E o que acontece? Durante 34 anos, toda a água nessa área externa de jardim, que se acumulava aí, infiltrava onde? Na laje da garagem. Fazia o quê? Corroía as ferragens. Então, aí tem algumas fotos para vocês verem, né? Não pronto, mas para vocês verem impermeabilização, porque um dos maiores problemas dos edifícios é o problema da impermeabilização. As maiores brigas e conflitos é o problema de impermeabilizações, né? São problemas estruturais, são problemas que não aparecem, são problemas difíceis de você conseguir aprovação na Assembleia, e não fazer é que gera o problema. Aqui outro, ó. Opa! Lava-pés. Isso daqui era o lava-pés do edifício, para quando as pessoas chegassem da praia tirar a sua areia, e nós fizemos um novo, né? E fizemos fácil. A gente tinha 11 funcionários perdidos no prédio, arrumamos os contratos deles juridicamente, contratamos funcionários de obra, e isso daqui foi feito pelos nossos próprios funcionários a custo praticamente zero. Né? Então, isso também não é só o que aconteceu, mas a saída que a gente dá para conseguir realizar tudo. As escadarias, isso acontece muito num prédio de veraneio. A pessoa, quando chega lá, ela chega para ir para a praia, ela chega para ir para a piscina, ela quer descansar, ela não percebe. Mas você imagina se um condomínio precisa viver desta forma. Aqui a escadaria, há muitos anos, sem fazer polimento, sem fazer o seu restauro, encardida, ainda que fosse lavada dia sim ou dia não. Né? A parte de embaixo é o primeiro teste que a gente fez, depois das escadarias polidas e restauradas. Alguém entra num condomínio desse para ver um apartamento desse, já começa a ter um outro olhar. Vocês, corretores, também precisam olhar para esses tipos de aspectos quando vocês vão fazer. Porque um condomínio bem mantido, não há dúvidas que o tempo de intermediação dele é muito menor, bem como o valor dele também é mais alto. Né? Aqui, ó, mármore da fachada, também sem polir, cheio de infiltrações. Depois o mármore feito, refeito novo. Aqui, rede elétrica dos apartamentos. Eu mesma, eu entrava na garagem com o carro, para que eu vou olhar para o teto? Não olho, né? Mas olha só, nós estávamos com... Esses são todos os cabeamentos que passam a fiação, que leva energia para os 69 apartamentos. Olha o estado que isso estava, na praia, com salinização, sob o mar, né, ou de frente para o mar, há 34 anos, com manutenção inadequada, ou sem manutenção. Pelo jeito, eu acredito que aqui nunca foi feita manutenção. Substituímos, olha só... Você entra no condomínio, você vai olhar esse item, olha só o quanto que isso agrega de valor. Nós saímos de uma depreciação e partimos para uma instalação nova, ou seja, para uma valorização. A ideia não é tanto falar em números, hoje eu não estou falando. A piscina, da mesma forma. Nós estávamos aqui, a nossa piscina antes. Se vocês verem a primeira foto ali, vocês podem ver que ninguém percebia, mas, na verdade, você não vê nada ali. A água ali, cheia de cloro, mas você não consegue ter transparência nela. A gente estava, olha o estado, depois dela esvaziada, olha o estado que estavam as pastilhas, né? Rachaduras, infiltrações, quebras, sujeiras, né? Encardidos. As piscinas foram completamente reformadas. Vocês já podem ver essa foto, uma foto do alto, vocês conseguem ver até o fundo da piscina, com alguém dentro, ou seja...
Olha só a valorização que este equipamento, um dos principais equipamentos de lazer, esse é um equipamento que é visto, né? Esse é um equipamento que você chega para olhar o imóvel, já te chama a atenção. Então, isso não só está valorizado, como aumentou o quê? O conforto das pessoas. Porque como é que as pessoas estavam entrando, como é que os condôminos estavam entrando e usando essa piscina aqui? Né? E na Assembleia, tinham muitas discussões sobre reformar essa piscina, mas ninguém conseguia chegar a um consenso. O que faltava ali? Faltava um profissional. Cada vez mais nós precisamos ter essa visão de que, para cuidar de um patrimônio, nós precisamos ter gente especializada. A área de sauna, que era a área que estava interditada, eu tinha aqui, esta era a sala de sauna antes, eu tinha sauna úmida, sauna seca, num ambiente pequeno, cerca de 70 metros quadrados, a gente acabou fazendo uma atualização, porque depois de 34 anos, o comportamento das pessoas também já mudaram, não basta você reformar, você tem que fazer toda a revitalização. Então, hoje nós temos uma área de spa com 160 metros quadrados, com sauna úmida com vista para o mar. Olha só a gente usando o que a gente tem de melhor, que é a localização. Isso não existia antes. Isso daqui era uma área na garagem fechada, sem vista, virou um spa, tem sala de massagem, sala úmida, sauna seca. E o que acontece? Olha só o que é a prioridade. Nós tínhamos um vazamento muito grande na garagem que respondia pelo que a prioridade fosse realmente mexer na área de sauna. Ao mesmo tempo, convencer os condôminos de sair desta condição aqui, fazer esta ampliação e virar isso, também era uma coisa que a gente precisava fazer em assembleia. E o que acontece? Com tudo que tem de depreciação no nosso condomínio, quando eu rapidamente instalo uma área dessa, eu viro tudo, porque eu já valorizei o meu condomínio, enquanto eu estou caminhando para consertar os outros problemas. E eu não só valorizei, como eu também aumentei o conforto e a alegria dos condôminos de estarem ali e continuarem investindo para que o resto também tenha esta cara, de novo, e que valorize o condomínio. Tá? Então, isso foi uma coisa muito importante que a gente conseguiu fazer neste condomínio. Ou seja, hoje é um condomínio que está em processo de valorização contínua. Um condomínio que, há 2 anos atrás, estava naquele estado, hoje nós estamos chegando, aliás, nós estamos com 1 ano e meio de obra, nós mudamos completamente o patamar da onde o patrimônio se encontrava. Ele está muito mais valorizado agora. E ele, hoje, tem um plano. Então, quando você for fazer uma intermediação lá, o condomínio dele, hoje, também vale. Isso é o que a gente mais pode mostrar para vocês. Ou seja, na verdade, o síndico, profissional ou voluntário, ele é o gestor de milhões de reais do seu patrimônio. Que capacitação tem que ter essa pessoa? Quem é o síndico do seu condomínio hoje? Você, corretor, quando vai fazer uma intermediação, qual é o olhar e a visão que você tem dentro de um condomínio para balizar isto também e para que isso seja efetivo também na sua negociação? Eu acho que era isso. Eu posso mais? Pulei? Posso mais? Não, ele está falando primeiro, para aí, eu quero continuar. Posso continuar? Não, porque eu quero abrir para perguntas também. Eu quero abrir para perguntas. Mestre Adriana. Meu nome é Badaró. 2 perguntinhas. Salário do síndico e a questão de obra superfaturada. Bom, vamos lá. Eu não sou desse mercado, não sei se eu tenho todos os conhecimentos, mas o que acontece é o seguinte: hoje, já tem muito mais inserção de síndico profissional no mercado de trabalho. E eu pude perceber isso quando eu fui fazer o curso também. Os condomínios novos... Por quê? A tendência hoje dos condomínios novos e clubes, até por conta da segurança, hoje você tem um condomínio que você prefere estar ali fazendo tudo dentro, então você tem muitos apartamentos, muitas torres. Isso tem inviabilizado
aquela condição de que o síndico era o condômino, né? Então, onde a gente mais tem tido profissional são nos condomínios novos por conta disso. Não dá mais para você ser voluntário, você precisa de alguém realmente. Existem salários aí da ordem de R$ 7.000 a R$ 15.000, dependendo do condomínio. E você tem também, eu já cheguei a ver a ordem de valores de R$ 3.000 para condomínios menores, com uma torre só, mas que ainda são os menos propícios ainda a aceitar síndico profissional. Já tem um mercado bem mais desenvolvido, mas ainda, face aos nossos números, ainda é bem incipiente. Obras superfaturadas. Isso é um problema muito sério que eu acredito muito que também tende a acabar quando você escolhe o síndico profissional. Porque quando você escolhe o síndico profissional, ele está muito mais amarrado à legislação e ele não é o condômino, o proprietário, o amigo, ou daquele grupo, ou que quer se beneficiar, ou que tem conflito no condomínio. Ele é o profissional a qual os condôminos vão poder exigir e seguido. E aí eu vou te falar mais. Os condomínios também não têm o costume de fazer auditoria. Eu, quando entrei no condomínio, mesmo sendo voluntária, a primeira coisa que eu fiz, eu virei para o conselho e falei assim, por favor, eu quero ser auditada e eu quero que o condomínio passe a ter auditoria externa a partir de hoje. E foi a melhor coisa que eu fiz. Não só porque a auditoria também ela tende a melhorar a administração, porque quando a gente chamou um auditor externo, ele melhora as contas da forma que estão. A auditoria que eu fiz foi principalmente, você está falando de obra, o que eu fiz com a auditoria? Não quero uma auditoria só de contas, né, de pagamentos. Eu preciso de uma auditoria de tudo que está sendo feito. A quantidade de obras de engenharia que está sendo feita, eu preciso prezar muito pela qualidade daquela obra, inclusive para responder, porque nem sempre a melhor técnica que eu tenho é o meu menor custo. Então, eu tenho no condomínio hoje, a gente tem uma auditoria completamente focada. É uma auditoria com inspeção técnica, com engenharia na obra, né? Isso é a melhor saída para que os condomínios possam fazer. O vínculo, qual que é? Carteira registrada ou... Hoje você tem no mercado gente tanto autônomo, né, profissional, e tem empresas de síndico também, né? Você trabalha com CPNJ ou não? Nós temos uma pergunta aqui enviada pelos nossos internautas, é a Carolina Almeida, ela veio pelo YouTube. Ela falou, o síndico pode falar para o condômino que a ata que aprova tal decisão está com a administradora e se eximir da responsabilidade de apresentar tal ata requisitada ao condomínio? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Ela pergunta se ela pode responder para um condômino se a ata está ou não na administradora. O síndico pode falar para o condômino que a ata que aprova tal decisão está com a administradora e se eximir da responsabilidade de apresentar tal ata ao condômino. Não pode. A ata, inclusive, a responsabilidade do livro ata é do condômino e não da administradora. O síndico, inclusive, tem que manter o livro ata em sua posse. Pode sim estar da administradora, no meu caso, está lá na administradora, é do lado, eu também não moro lá, mas assim, a responsabilidade é nossa e os condôminos têm direito a ver e a solicitar informações sempre, a qualquer momento. Okay. São os proprietários. Temos uma outra pergunta aqui, Pandora, pelo YouTube também. Boa noite. A administradora diz que a ata ainda será assinada pelo presidente da mesa e encaminhada ao cartório para registro. Porém, já começa a cobrar o que foi decidido na Assembleia. Qual a validade dessa cobrança antes da assinatura pelo presidente da mesa, secretário e síndico? Não deveriam os condôminos terem sido avisados antes da mudança da cobrança da conta de água, agora individualizada, e que a administradora e síndicos se negam em enviar aos condôminos?
Bom, essa pergunta é muito grande, mas se eu estou entendendo é assim, alguém está querendo saber, condômino querendo saber de decisão tomada em assembleia e que a ata ainda não foi distribuída. Realmente, após a assembleia, a ata tem que ser assinada pelo síndico, pelo secretário e vai para todos os condôminos. E prazos ou não, como é esse procedimento, sempre deve ver a convenção, porque os procedimentos são seguir a convenção do seu condomínio. Agora, claro, a responsabilidade do condômino é grande, né? Não é à toa que a assembleia chama-se convocação. Então, se teve uma assembleia ordinária e as decisões foram tomadas e ela estiver correta, se as decisões tomadas nessa assembleia seguiram a convenção deste condomínio, isto é válido. Não tem como. Foram decisões tomadas pela maioria, não sei que tipo de decisão, tem decisão que envolve 2/3, maioria simples, metade mais um, não importa. Se a decisão tomada nesta assembleia seguiu a convenção e o regimento interno, mesmo que o condômino não esteve na reunião, a decisão é válida. Ok. Eu só queria falar que ela tem um slide que ela pôs aqui, mas não saiu lá. E está muito importante o que está escrito aqui, ó. Um imóvel bem cuidado possui menor prazo de venda e maior valor de mercado. Mas tinha que estar escrito lá. Ele está, mas eu falei. Eu comentei, eu falei essa frase com bastante impacto, porque eu vi que ele não apareceu. Oi, boa noite. Meu nome é Celso. Eu queria rapidamente só te parabenizar, porque o que você falou, muito eu obrigada. Tenho essa experiência no meu prédio. Nós temos um síndico profissional. Antes era uma gestão meio caótica, suspeita, inclusive, com essa questão que o Badaró citou de corrupção, de coisas superfaturadas. A partir de que ele entrou, ele adotou essa questão, inclusive, que você falou da auditoria externa. Foi a primeira coisa que ele pediu para fazer. E aí a gente tem auditoria, tem um conselho que fiscaliza ele e a coisa acaba funcionando muito bem. Então, você está de parabéns. Esse acho que é o caminho do futuro aí desses condomínios. E para não passar em branco, só para saber, esse prédio é no Guarujá, não? Não precisa dizer onde, já sei, acho que está onde é que é. Obrigado e parabéns, viu? Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Sônia. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la, né, pela palestra, foi muito interessante e muito bem feita também. Eu tenho uma dúvida, porque eu já morei em condomínio, sofri muita coisa, não vou citar aqui, foi muita coisa mesmo, muita coisa. Não é fácil. E eu acabei falando, nunca mais, né? Agora, minha dúvida é o seguinte, só para confirmar, talvez o que já foi comentado aqui, mas eu queria ter certeza. Quando se toma uma decisão, lá na convenção, né, nessa reunião de condomínio, nessa assembleia, suponhamos que 30% concordou e a maioria não concordou porque o orçamento ficou muito caro, vai pesar muito no bolso e o pessoal não tem condição. Como é que é isso? Mesmo assim aprovado, mesmo as pessoas sem condição de fazer realizar aquela obra que vai ficar acima da condição do povo ali? As decisões são sempre tomadas pela maioria, né? E é a única forma da gente trabalhar no coletivo, né? O certo seria o bom senso, ter o bom senso na tomada de todas essas decisões, né? Claro. Eu vou até colocar uma experiência que isso aconteceu também no meu condomínio. Claro, tem muita gente lá que queria fazer assim, ó, sair da depreciação e passar para o condomínio novo. Mas também tem muita gente que não tem condições de fazer isto, né? E especialmente porque eu estou falando de um trabalho agora, né, recente, aí 1 ano e meio de obra no meio da crise. Então, não é porque é um condomínio de alto padrão. Teve isso. E nós tivemos que ter maestria também, principalmente o síndico, de, na hora, conseguir colocar e tentar chegar na melhor decisão para todos. Porque o ideal é que as decisões, né, olha só, o síndico está lá para defender o interesse de todos, né? O ideal é que a decisão seja para todos, mas não é sempre assim que acontece. De certa forma, a decisão se dá pelo quórum. Então, assim, não só competência, mas a maestria que o síndico tem que ter,
né? E ao formar o seu conselho para todas as questões, porque o que acontece hoje nos condomínios, gente, a exemplo do meu próprio condomínio, nem vou falar do condomínio que mora em São Paulo, que é outro desafio, o que acontece? As pessoas que estão lá acabam sendo, não sei, é uma brincadeira, todo mundo brinca de casinha, porque nunca foi tão sério. E é uma coisa muito séria lidar com condomínio. Você tem a decisão, você tem um tomador de decisão, é o síndico. Mas você tem um só que se responsabiliza, é o síndico. Mas você tem todo um corpo de condôminos para tomar essa decisão. Então, assim, muitos decidem, um só se responsabiliza. É difícil. É bastante difícil. Qual é a saída para tudo isso? Entender o verdadeiro valor, eu acho que o caminho é a profissionalização dos serviços, eu acredito muito nisso, né? Entender o tamanho dessa responsabilidade, entender a importância de como deve ser executado o cargo de síndico, as responsabilidades são grandes, e, principalmente, quando que isso vai acontecer? Quando os condôminos tiverem esta visão de que o condomínio é o órgão maior no seu prédio, né? O condomínio, né? A assembleia é o seu órgão, o condomínio é uma instituição forte, porque só o condomínio vai assegurar o imóvel que você tem lá. E não é a cultura e a características que a gente tem no mercado brasileiro. Infelizmente, não é. O mercado brasileiro, a gente sabe que, em geral, a gente tem uma cultura, olha, isso aqui é meu, eu cuido, eu olho, mas isso daqui é meu e mais de um monte de gente. Ah, tem gente para olhar. A verdade é essa. Ah, tem gente para olhar. Né? Então, as pessoas não dão a devida atenção. Eu vou dizer mais. Em geral, você tem... O que acontece? O condomínio é um microcosmo de um governo. Né? O que está acontecendo no governo? Se a gente pegar e a gente colocar num condomínio, é a mesma coisa. Eu vou dizer para vocês, as pessoas que têm me chamado, que eu estou vendo por aí que é verdade. O que acontece? O condomínio é o mesmo reflexo do país. Lá no condomínio, sentado nas assembleias, estão aqueles que não olham, não entendem, não percebem, são chatos, não estão lá para tomar decisão pro condomínio. É aquele condomínio que está lá para tomar decisão em cima do que te favorece. Bom, esses grupos são sempre grupos de maioria, porque é o que eu falo, em qualquer lugar a gente percebe que tem muito mais pessoas de boa-fé do que de má-fé. Mas as de boa-fé estão tão cansadas, as pessoas de boa-fé acabam sendo mais isoladas, ou seja, então aí não vão, é discussão, então eu não vou para a reunião, não, então eu não quero ver isso. As pessoas, o que acontece? Nós somos um país administrado, um país de maioria administrado por uma minoria. No condomínio, isto também acontece, gente. E não é segredo. Tá todo mundo, eu estou vendo aqui, está todo mundo reconhecendo isso. E é isso que a gente tem que mudar. Nós temos que mudar todos, e é aqui, ó, é aqui. Se eu tenho um patrimônio no coletivo, num condomínio, onde esse patrimônio, onde partes desse patrimônio é meu e de mais uma série de gente, eu preciso conceber isso dentro de mim. Se eu quero, é porque eu estou apta a compartilhar aquilo naquele lugar, porque é uma questão de convivência, de integração, não é só tomar decisão para valorização. O condomínio hoje, que é um condomínio feliz, integrado, de gente bacana, que é leve, entendeu? Que tem comemorações, que as pessoas se relacionam. É um condomínio, é um lugar de gente feliz. E deve ser, né? Então, se eu opto por morar ou ter um patrimônio de veraneio num condomínio, é porque eu gosto de pessoas. Se não for assim, está tudo errado. Se não for assim, está tudo errado. Né? E, na verdade, esse é o caminho que a gente tem que tomar. Começar a pensar na posição do condômino. Né? Eu, condômino, eu exijo tantas responsabilidades, entendeu? Até do meu vizinho, mas e qual é a minha? Né? Como começar a desenvolver a concepção de que aquela decisão que eu preciso tomar numa assembleia é importante para o todo, e não só para mim. Porque eu vou te falar a diferença. Tinha gente nesse condomínio que não usa nada, a não ser academia.
Essa pessoa não queria ouvir nada. Essa pessoa queria que a prioridade fosse arrumar academia. Eu quero uma máquina de última geração. Eu também quero. Eu também faço academia. Né? Eu não uso sauna. Eu nunca usei sauna no meu condomínio. Entretanto, a sauna foi a prioridade. Ela tinha que ser a prioridade. Era o melhor para o condomínio no plano, entendeu, que foi aprovado e que precisava ser feito. Então, assim, as pessoas precisam começar a entender, discutir este coletivo para poder votar certo e conseguir fazer realmente com que se mantenha um patrimônio. Eu acho que qualquer edifício está aí para isso, para ele ser mantido, para ele ser cada vez mais valorizado, de modo que ele seja um lugar de pessoas felizes, um lugar que propicie aos usuários uma vivência feliz. É isso. Obrigada.